Existe uma pergunta que eu gosto muito de começar os meus vídeos falando. Você é um líder? Quase sempre acontece a mesma coisa. Algumas pessoas falam eu sou líder, outros falam eu sou liderado, outras abaixam a cabeça e nem sabem o que dizer, porque elas acreditam que liderança depende de um cargo, ou de uma equipe, ou até de uma empresa. Mas eu quero começar essa série dizendo uma coisa muito importante que talvez mude completamente a forma como você enxerga a liderança. Você não começa a liderar quando você recebe um cargo. Você começa a liderar quando decide assumir responsabilidades pela própria vida. E eu não estou aqui dizendo isso porque eu li em um livro, tá? Eu estou dizendo porque eu vivi isso. Em 2016, eu entrei na Odonto Clinic como uma vendedora. Sim, eu era uma funcionária CLT. Naquela época, eu acreditava que liderança era algo reservado para quem ocupava cargos importantes. Eu olhava para os gestores e eu ficava pensando assim: quando eu estiver naquela posição, aí sim eu vou liderar. E o tempo passou, eu saí da empresa, empreendi, aprendi muito, errei muito também. E em alguns anos depois, a vida me trouxe de volta para o mesmo lugar. Só que dessa vez, como uma sócia gestora. Parece uma história perfeita, né não? Mas deixa eu te contar uma coisa bem importante. O cargo mudou muito mais rápido do que eu. E foi aí que começou o verdadeiro desafio para mim. Quando eu assumi a gestão, eu imaginei que os maiores desafios seriam apenas os processos, sabe? Planilhas, metas, indicadores, reuniões. Mas aí eu descobri rapidamente que o maior desafio era outro, era eu mesma. Porque toda decisão difícil revelava algo sobre mim, porque eu reagia quando alguém errava, como eu lidava como quando aquela meta não era alcançada, como eu agia nos conflitos, como eu dava feedbacks, enfim. Percebi que liderança não revela apenas quem está na equipe, ela revela quem está liderando. E foi nesse momento que a minha visão mudou completamente. Eu parei de se perguntar como eu faço minha equipe mudar. Comecei a perguntar o seguinte: quem eu preciso me tornar para conduzir essa equipe? E essa pergunta mudou tudo, porque eu percebi que nenhuma ferramenta de gestão conseguiria compensar aquilo que eu ainda precisava amadurecer dentro de mim. Existe uma frase que eu acompanho, que me acompanha, né, todo o meu trabalho. A qualidade da liderança que exercemos sobre os outros nunca será maior do que a qualidade da liderança que exercemos sobre nós mesmos. Pensa comigo. Dois líderes podem participar do mesmo treinamento, ler os mesmos livros, usar as mesmas ferramentas. Mesmo assim, um sempre vai construir uma confiança que o outro vai construir medo. Um vai desenvolver pessoas, o outro apenas vai cobrar resultados. A diferença não está na técnica, está nas pessoas. Agora eu quero que você imagine uma árvore. Quando uma árvore começa a secar, ninguém resolve o problema pintando as folhas, né? O problema quase sempre vai estar lá na raiz. Na liderança, fazemos exatamente o contrário. Queremos melhorar a comunicação, aprender feedbacks, delegar melhor, motivar equipes, mas esquecemos de cuidar das raízes. E as raízes são invisíveis, porque elas são as nossas crenças, os nossos medos, a nossa maturidade emocional, nossa responsabilidade, o nosso caráter. E se a raiz estiver comprometida, a copa nunca será saudável. Talvez você esteja pensando, mas eu nem lidero equipe. Será mesmo? Você influencia seus filhos, seu marido, sua esposa, seus amigos, seu namorado, sua namorada, seus clientes. As pessoas observam como você reage, como você fala, como trata alguém quando ninguém está vendo. Todos nós exercemos influência. A pergunta nunca foi se você lidera. A pergunta é: o que sua vida está ensinando para as pessoas ao seu redor? Hoje, olhando para trás, eu percebo que a minha maior promoção não foi deixar de ser vendedora para me tornar sócia gestora. A maior promoção da minha vida foi entender que liderança não é sobre subir de cargo, é sobre crescer por dentro. Porque se eu tivesse recebido um cargo maior sem amadurecer como pessoa,
eu apenas teria cometido erros muito maiores. Foi isso que a gestão me ensinou. O verdadeiro trabalho de um líder nunca começa na equipe, começa dentro dele. E hoje eu quero deixar uma pergunta para você levar durante toda essa semana, tá? Se amanhã o seu cargo simplesmente desaparecesse, sua influência permaneceria? As pessoas continuariam confiando em você? Elas continuariam te procurando para pedir seus conselhos? Continuariam aprendendo com seu exemplo? Porque no final das contas, liderança nunca foi sobre o lugar que você ocupa. Sempre foi sobre a pessoa que você decidiu se tornar. Bom, se esse vídeo fez você repensar o significado da liderança, compartilhe com alguém que acredita que liderar depende apenas de um cargo. E no próximo episódio eu quero conversar sobre um erro que quase todo mundo comete. Achar que liderança começa aprendendo a liderar pessoas, quando na verdade ela começa aprendendo a liderar a si mesma. Um beijo todo carinhoso e até o próximo vídeo.